Acho que essa é uma pergunta bem importante. Acho que a gente precisa diferenciar opinião de verdade. Aquilo que é minha opinião não necessariamente é verdadeiro, no sentido de que a verdade ela é construída socialmente, balizada naquilo que é o certo e o que é o errado, tá? Então, assim, desde que a gente vive junto, desde que o mundo é mundo no sentido social do termo, a gente precisa estabelecer regras de convivência. E quando isso se estrutura, a gente chama isso de lei. Então, a gente define isso coletivamente. Num passado distante, isso era definido pelo faraó, pelo rei, mas a gente vive numa democracia, portanto, a gente tem que ter vez e voz para negociar esse certo e esse errado. Existem algumas coisas na sociedade que são inegociáveis. O direito à vida, o direito a ter direito, o direito à dignidade. Isso é inegociável, né? Não dá para a gente retroceder isso, principalmente depois do que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, quando a gente vai olhar para aquele fato histórico tão importante, a gente tem muito disso, de que era errado, mas estava todo mundo fazendo, e aí se vai todo mundo. Eis o problema, porque embora nós possamos fazer algo errado no meio de uma multidão, nós respondemos por isto individualmente. Então é esse o ponto que as pessoas perdem a noção. Porque por mais que eu esteja num movimento coletivo, eu respondo pelo meu ato de forma individual. Mas eu fui levado, eu me empolguei, ou obviamente, todas as pessoas têm direito a se defender daquilo que elas fazem. Mas elas precisam responder por aquilo que elas fazem. Eu me defender do que eu fiz não me isenta de responder por aquilo que eu fiz. Eu posso justificar, posso explicar, posso justificar. Né? Explicar é diferente de justificar. Explicar, eu falo sobre como se deu. Justificar, eu defendo uma determinada posição sobre o que eu fiz. Mas isso não faz com que aquilo que eu fiz deixe de ser errado, porque tinha lá 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa. Tá? Se aquilo que é errado foi definido coletivamente. Acho que esse é um ponto importante. Né? Então, o certo e errado, ele não é uma opinião. Então, colocar o carro na vaga de um cadeirante não sendo cadeirante é errado. Mas todo lugar que eu vou tem gente parado ali. Pois é, mas aquele que está parado ali tem que ser chamado à sua responsabilidade. Aí você pergunta, né? E você fez o quê? Eu fiquei olhando bem feio para aquela mulher. E eu me pergunto em que medida eu deveria ter interpelado e dito, minha senhora, a senhora está na vaga de um cadeirante, a senhora, tudo bem? Né? É que nós vivemos num momento onde as pessoas estão tão agressivas que, sinceramente, eu não saberia dizer se aquela pessoa, mesmo com os cabelinhos brancos dela, poderia me agredir verbal ou fisicamente, né? Mas isso não tira o fato de que ela cometeu um erro. Assim como eu cometo um erro, assim como você comete erros. Acho que esse é um aspecto importante. Quando a gente fala sobre ética, a gente tem uma ideia de que as pessoas que são éticas são perfeitas. Não. O que faz uma pessoa ética é exatamente conseguir reconhecer o erro e se desculpar e principalmente se corrigir. Então, vamos imaginar, Johnny. Cheguei para você e falei, olha, Johnny, fui grosseira com você, te tratei mal, e você não tem nada a ver com os meus problemas pessoais, mas eu fui extremamente inadequada com você. Isso foi ético? Claro que não. Mas eu posso olhar para mim e falar, por que eu falei nesse tom com o Johnny? E o Johnny pode me interpelar, Cíntia, tudo bem, mas eu te fiz alguma coisa, de repente, o que aconteceu entre a gente que você está me tratando assim? E eu posso me dar conta de que nossa, Johnny, não tem nada a ver com você, me desculpe.
tem uma palavra tão importante nas relações sociais, que é essa: me desculpa. Quando alguém diz verdadeiramente isso, dilui um monte de coisas dentro da gente, né? A gente abaixa as entranhas, a raiva, né? A defesa. A gente precisa pedir desculpas. Os adolescentes, eles aprendem a pedir desculpas como se estivessem num jogo de videogame que desculpa faz com que eles retornem todas as vidas no jogo. Isso não é desculpa, né? A desculpa é, de fato, a gente se comprometer a não fazer aquilo, né, num outro momento. Então, a ética tem a ver com uma reavaliação também sobre a própria conduta. E se fosse comigo? E se fosse com os meus? E se fosse num outro momento? Então, quando a gente enxerga, né, com uma perspectiva mais ampliada, a gente diminui o nosso confronto com aquela pessoa ou com aquela situação e a gente contemporiza. E as coisas, às vezes, não deixam naquele momento de ser errado, mas num futuro próximo elas podem se tornar uma outra coisa. Então a gente tem que saber, a lei, ela é um marcador do que pode e do que não pode. Portanto, a gente tem que saber quando a gente ultrapassa e responder por esse ultrapassar. E em muitos momentos isso é legítimo. Continuo fazendo errado, mas estou fazendo aquilo de forma legítima. E estou assumindo ou vou assumir as consequências desse ato. Então, se todo mundo faz o errado não vira certo, né? Acho que a gente pode pensar se a gente precisa revisitar aquilo como errado coletivamente. Então, não sou eu sozinha que vou alterar isso, né? Acho que quando a gente pensa em situações específicas, isso fica um pouco mais claro.